Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E hoje a nossa aula é sobre um brilhante filósofo da ciência também. Assim como Galileu Galilei, vamos falar de Francis Bacon. Francis Bacon nasceu em 1561 e morreu em 1626. Ele era inglês, nascido em Londres, e foi um primeiro pensador do empirismo britânico. O empirismo britânico que se tornou uma importantíssima corrente filosófica. Mais para frente, teve como Francis Bacon um dos seus primeiros pensadores. Ele afirmava aceitar os ensinamentos cristãos, mas também argumentou que a ciência deve ser separada da religião. E nesse momento a gente já vai desenhando um pouco da personalidade desse filósofo, porque a grande dedicação de Francis Bacon foi realmente a ciência, e, portanto, mesmo sendo um homem religioso, ele já via a necessidade de separação entre a igreja e a ciência para o maior desenvolvimento da ciência e para que ela tivesse um acesso mais amplo a todos. O conhecimento tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida do homem. Isso era o que acreditava Francis Bacon, e, portanto, é daí que surge uma das frases mais célebres da filosofia, que é: conhecimento é poder. Bom, essa frase tão conhecida é dele, Francis Bacon, e representa bem esse ideal que ele tinha, porque o conhecimento tem a finalidade de melhorar a vida do homem. Sendo assim, aquele que detém o conhecimento detém este poder. Bom, e devido a essa forma de ver o conhecimento de Francis Bacon como uma ferramenta para se alcançar uma qualidade de vida ao homem, ou sendo associado o conhecimento ao poder, podemos utilizar de Francis Bacon como um dos precursores do utilitarismo, também corrente importantíssima da filosofia inglesa, que traz a ideia de que os elementos, né, esses conceitos, no caso, o conhecimento, eles devem servir ao homem, eles devem ter uma utilidade. Portanto, conhecimento, nesse caso, é poder, é um dos ideais que vão formar essa corrente do utilitarismo mais para frente, que tem nomes da filosofia extremamente importantes, como Jeremy Bentham, que a gente vai estudar mais para frente. O pensamento empirista. No pensamento empirista, o conhecimento advém das informações sensíveis que possuímos, ou seja, dos nossos sentidos, das experiências. Pessoal, só fazendo uma observação aqui, é importante a gente já ter essa associação, porque vocês podem percebendo que durante as nossas aulas, algumas palavras e alguns significados são os mesmos para diferentes filósofos. Então, ali, a mesma ideia de mundo sensível, apesar de não pensar num mundo repartido assim como Platão, está presente tanto em Aristóteles, quanto em Galileu, como aqui em Francis Bacon. A gente tem essa ideia de sensível relacionada aos sentidos, ao mundo em que vivemos. Então, criar esse vocabulário filosófico para a gente conseguir compreender melhor os textos, as aulas e, com certeza, o vestibular é bem interessante, pessoal. Voltando para a explicação, só um parênteses que eu acabei abrindo. O conhecimento empirista, então, ele dá valor ao quê? Às experiências que vivemos no mundo sensível. Sendo assim, Francis Bacon rejeita o conhecimento obtido apenas por meio da especulação racional, e por isso, assim como Galileu Galilei, Francis Bacon não concorda com a visão aristotélica, que foi tida como a correta por muito e muito tempo. Ele, então, assim como Galileu, coloca que não é suficiente o conhecimento obtido apenas por meio da especulação racional. É necessário as experiências. E por isso, Francis Bacon se tornou um tão importante filósofo da ciência. Acredita que os dados obtidos através da observação deveriam ser submetidos a uma série de procedimentos experimentais, o que a gente denomina método científico, como já vimos em uma aula anterior. Sentidos devem ser guiados com a finalidade de eliminar os ídolos. Tá aí um conceito que a gente ainda não tinha visto e pode parecer meio estranho.
Como assim, ídolos? O que é ídolos? Os sentidos eu consigo compreender, a gente já tem essa noção, mas eliminar ídolos? Bom, os ídolos são barreiras psicológicas na busca do conhecimento científico, ídolos da mente. É assim que Francis Bacon denomina essas barreiras psicológicas na busca do conhecimento científico, essas barreiras mentais que impedem que a gente alcance esse conhecimento. Ele chama isso de ídolos, e a gente tem que superar esses ídolos. O cientista deve lutar contra todos eles para adquirir o conhecimento sobre o mundo. Portanto, nós, além dos cientistas, devemos lutar contra esses ídolos se quisermos obter o conhecimento verdadeiro, se quisermos compreender o mundo como ele é, através da razão e da experiência. Mas vamos entender quais são esses ídolos, né? E temos aqui os tipos de ídolos, né? Que Francis Bacon estabelece. Os ídolos da tribo. A tendência dos seres humanos como espécie, ou tribo, no caso, que generaliza. Então, a primeira barreira mental que Francis Bacon coloca como o nome de ídolos da tribo é essa tendência humana de generalizar como espécie. Ídolos da caverna. Nossa inclinação para impor preconcepções sobre a natureza em vez de examinar o que realmente está lá. Ou seja, essa ideia de acreditar que já sabemos de algo sem irmos examinar aquilo na prática é uma outra barreira mental que estabelece Francis Bacon. Ídolos do mercado. Facilidade com que deixamos as convenções sociais distorcerem nossa experiência. Ou seja, essa barreira mental acontece depois que já temos uma experiência e deixamos nos influenciar através das convenções sociais daquilo que analisamos e não nos retemos àquilo que foi experienciado. Ídolos do teatro. A influência deformadora dos dogmas filosóficos e científicos predominantes. O que isso significa? Essa barreira mental é aquela que é atribuída à filosofia e à ciência estabelecida, entre aspas. Por quê? Porque como aquilo já está escrito, como aquilo já está estabelecido, você tem uma barreira mental de não questionar, de não buscar que é, cientificamente, de maneira filosófica, contradizer aquilo que já está tido, como filosófico, como científico, como correto. Ou seja, você não questiona os dogmas porque eles já estão sendo colocados como filosóficos e científicos. E isso é uma barreira mental, no caso, ídolos do teatro, que, para Francis Bacon, precisa também ser quebrada para que a gente possa alcançar o conhecimento. Então, essas 4 barreiras são elementos que impedem a gente de alcançar o conhecimento se não forem quebrados. E é por isso que Francis Bacon diz: a melhor prova é a experiência. Essa fala dele nos dá uma boa ideia de tudo aquilo que ele já vem trazendo em sua filosofia. Ou seja, devemos nos atentar àquilo que temos como experiência, àquilo que temos como razão. Não devemos nos permitir ser influenciados pelo meio, por convenções sociais, pelos dogmas e por outros elementos que venham impedir a gente de alcançar o conhecimento científico e filosófico. O poder do conhecimento. Como o próprio Francis Bacon colocou que conhecimento é poder, vamos entender qual é esse poder do conhecimento e por que ele disse isso. Bom, a gente tem início adotando que o conhecimento científico ergue-se sobre si mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência só é estabelecida sobre ciência, ou seja, sem dogmas, sem aqueles preconceitos, sem todos aqueles elementos que barram o conhecimento científico que a gente conhece como ídolos, por exemplo. Então, a gente adotando que o conhecimento científico ergue-se sobre si mesmo, né? A ciência é estabelecida somente através de ciência, do método científico, a gente tem que ela avança firme e cumulativamente, ou seja, a ciência vai se acumulando, os conhecimentos que são comprovados vão se acumulando na sociedade, ou seja, a gente não precisa
desenvolver a lei da gravidade todo ano? Porque Isaac Newton já fez isso. Então, como é um conhecimento científico e comprovado, ele é acumulado na sociedade. Nós já sabemos, então, a lei da gravidade e trazemos isso conosco. Não precisamos ficar descobrindo isso a todo momento. Então, descobrindo leis que tornam invenções possíveis, ou seja, o conhecimento científico que é estabelecido por si mesmo e que é acumulado durante a história da sociedade nos permite criar leis, ou seja, esses conhecimentos científicos são estabelecidos e comprovados, que tornam possíveis invenções, as quais vão fazer o quê? Elas permitem que as pessoas façam coisas que não poderiam ser feitas antes. Ou seja, essa própria aula que estamos tendo agora. Nós estamos em quarentena devido a um vírus e estamos tendo uma aula de filosofia pela internet, o que é algo que com certeza não seria possível há tempos atrás, mas o conhecimento científico sobre computação, por exemplo, foi acumulado durante esse tempo, que permitiu que nós hoje pudéssemos fazer isso. Dessa forma, conhecimento é poder. Ficou claro? A gente pode até fazer o caminho inverso. Conhecimento é poder, porque ele nos permite fazer coisas que antes não poderiam ser feitas. Essas coisas podem ser feitas através das leis e do conhecimento científico acumulado, e a ciência ela é estabelecida somente através da ciência, do método científico. É esse o jogo, bem fácil. Não é mesmo, pessoal? Espero que sim. Então, conhecimento é poder. Acreditando que o conhecimento irá emancipar o indivíduo, Francis Bacon se torna, então, um dos principais ideólogos da futura Revolução Industrial e do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, devido a esse pensamento de Francis Bacon a respeito de ciência, ele se torna, na Inglaterra, um dos principais ideólogos da futura Revolução Industrial, ou seja, ele pensava a Revolução Industrial antes mesmo dela acontecer. Bom, pessoal, é isso. A gente acabou conhecendo um pouquinho mais desse brilhante filósofo da ciência, assim como Galileu Galilei, que a gente viu na aula passada, e vamos fazer alguns exercícios para ver se a gente compreendeu bem as ideias de Francis Bacon. Em sua obra Nova Atlântida, Francis Bacon descreve uma instituição imaginária chamada Casa de Salomão, cuja finalidade é o conhecimento das causas e dos segredos dos movimentos das coisas e a ampliação dos limites do império humano para a realização de todas as coisas que forem possíveis. Bom, pessoal, a título de curiosidade e informação, Nova Atlântida é um livro inacabado de Francis Bacon, no qual ele descrevia uma sociedade ideal através do conhecimento. Beleza? Isso aqui fica de curiosidade. Sobre a concepção de ciência de Francis Bacon, é correto afirmar: a ciência justifica-se por si própria e está desvinculada da necessidade de proporcionar conhecimento sobre a natureza. Bom, isso com certeza não é o que Francis Bacon acredita, né, pessoal? Porque se a gente lembrar até do primeiro slide, a gente tem que Francis Bacon é um dos precursores do utilitarismo. Então, a ciência, ela não se justifica por si própria, ela se justifica por permitir ao homem uma facilidade. Então, não é assim. A ciência para Francis Bacon deve ter o quê? Utilidade. Então, a A já pode ser descartada. B. O objetivo da ciência é fornecer a quem a controla um instrumento de domínio social sobre outros homens. Bom, domínio social é uma utilização que Francis Bacon não realiza. Então, assim, eu não diria com força que essa está correta, mas ela pode deixar a gente em dúvida. Então, vamos seguir. Para a ciência, o enfrentamento das questões econômicas e sociais tem maior relevância do que o conhecimento da natureza, porque proporciona uma vida boa para os indivíduos. Errado, porque Francis Bacon coloca que o papel da ciência é sim proporcionar uma vida boa para os indivíduos, mas não esqueçam que ele estabelece que o conhecimento da natureza é essencial. Não somente o conhecimento, mas a dominação da natureza. O conhecimento da ciência permite que o homem domine a natureza. Portanto, é até por isso uma das razões de Francis Bacon ser
um também visionário a respeito da Revolução Industrial, porque ele acreditava que com a emancipação do homem, o homem conseguindo dominar a natureza, ele atingiria esse desenvolvimento tecnológico. Então, não é. Vamos para D. A origem da ciência está dada em pressupostos a priori, sendo desnecessário o recurso ao saber prático e empírico. Com certeza não, não é mesmo? A gente já tem uma alternativa que foi descartada por essa mesma ideia de estabelecer que a ciência se justifica por si própria, então com certeza não é essa a visão de Francis Bacon. A ciência não está justificada a priori, ela precisa ter uma necessidade, uma utilidade prática. E a ciência visa o conhecimento da natureza com a interação de controle e domínio sobre ela, para que o homem possa ter uma vida melhor. Tá aí, essa sim é a visão de Francis Bacon. A ciência visa dominar a natureza para que assim o homem possa ter uma vida melhor. Com certeza, a resposta certa é a E. Vamos para o segundo exercício. Que ninguém espere um grande progresso nas ciências, especialmente no seu lado prático, até que a filosofia natural seja levada às ciências particulares, e as ciências particulares sejam incorporadas à filosofia natural. De fato, desde que as ciências particulares se construíram e se dispensaram, não mais se alimentaram da filosofia natural, que lhes poderia ter transmitido as fontes e o verdadeiro conhecimento dos movimentos, dos raios, dos sons, da estrutura e do esquematismo dos corpos, das afecções e das percepções intelectuais, o que lhes teria infundido novas forças para novos progressos. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Bom, a filosofia natural, nesse caso, é a filosofia em si, a filosofia da ciência, e essas ciências particulares são a física, a biologia, a química, porque todas as ciências que a gente conhece hoje, elas têm um início com a filosofia. Então, são esses termos que Francis Bacon está falando sobre. Com base no texto, é correto afirmar que Francis Bacon afirma que a única finalidade da filosofia é contribuir para o desenvolvimento das ciências particulares. Não, né, pessoal? Essa questão é até uma própria questão de interpretação de texto, e se a gente lê o texto com bastante atenção, a gente vai ver que Francis Bacon está fazendo uma exaltação da filosofia natural e não colocando que ela é um papel de apenas contribuir para ciências particulares, né? D. Defende que o que há de mais importante nas ciências particulares é o seu lado prático. Não, não é isso que Francis Bacon está falando nesse momento. É uma questão ali que pode até te confundir, porque a Francis Bacon, por ser um dos precursores do utilitarismo, por ter seu pensamento empirista, você pode associar rapidamente a uma ideia de praticidade, só que, se a gente analisar o texto com bastante atenção, ele está falando da importância da filosofia natural para a ciência e não do papel prático na ciência particular. C. Propõe que o progresso da filosofia natural depende de que ela incorpore as ciências particulares. Também não, ele está falando que as ciências particulares vão ter um avanço se voltarem à filosofia natural. Então é o oposto. D. Contata a impossibilidade do progresso no lado prático das ciências particulares. Também não é isso que Francis Bacon está colocando aí, não, pessoal, né? Porque, de novo, ele não está falando sobre o lado prático das ciências particulares, e sim sobre a necessidade da filosofia natural para o avanço da ciência como um todo. Vincula, vamos, vamos à alternativa E. Vincula a possibilidade do progresso nas ciências particulares à dependência destas à filosofia natural. Tá aí, pessoal, né? É só uma questão de interpretar bem o texto, ficar atento que a gente consegue compreender, que é aí, não é mesmo? Então, é isso. Pessoal, espero que a aula tenha ficado clara. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com o Instagram, @quenadasei. Podem fazer perguntas, tirar dúvidas sobre exercícios,
pedir material extra, o que vocês quiserem, entrem em contato, se comuniquem, porque a gente está, né, distante nesse período, então isso é uma facilidade. Essa aula e outros materiais vão estar disponíveis no Drive e também no YouTube, canal Não Sou Filósofo. Confere lá. É isso, um abraço, tchau, tchau.